Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui para continuar a nossa leitura e as nossas reflexões sobre o livro de Provérbios. Hoje a gente continua no capítulo 19, mas hoje a gente faz a leitura dos versos 11 a 15. E o nome desse vídeo é Faça o Certo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios e acompanhar comigo a leitura e as reflexões desses 5 versos nesta noite. Vamos lá? Livro de Provérbios, capítulo 19, verso 11 diz assim, que o entendimento do homem retém a sua ira e a sua glória é passar por sobre a transgressão. O livro de Provérbios, ali no Provérbios 14, verso 29, diz também que o logânimo ele é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Provérbios também, mas no capítulo 16, no verso 32, diz que melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. E no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 19, diz, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É a reflexão que o Senhor traz para nós nesta noite de discrição, de prudência e de domínio próprio, que até inclusive é um fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Esse domínio próprio, essa discrição, essa prudência torna o homem mais logânimo, mais amável, mais calmo, mais bondoso e paciente com os erros. Então, tolerar uma ofensa, se torna ali uma situação onde ele tem a sua glória no tolerar, no segurar aquele momento de ofensa e não retribuir. E aí você pode perceber como a palavra da verdade, como que o Senhor declara para nós, para que nós possamos aprender o que é a verdade, caminha na direção contrária do que a nossa sociedade pratica. Suportar uma ofensa, muitas vezes, aos olhos da nossa sociedade, parece que aquele que suportou, ele é o mal, ele é o ruim, ele é o horroroso, ele é o medroso, ele é o covarde, ou até muitas vezes ele passa por idiota, ou burro, enfim, diversos adjetivos. Assim a nossa sociedade considera. Mas, na verdade, aquele que suporta a ofensa é, na verdade, um homem sábio. Ele deixa passar a transgressão. E veja, Deus, de todos os seres, ele é o mais logânimo, porque ele passa por cima da maioria das ofensas. Embora muitas ofensas que são feitas contra o Senhor, no final das contas, o ofensor ele acaba tendo a sua consequência devida da ofensa realizada contra o Senhor. A raiva, a luxúria, elas são como fogo que envolve a pessoa que ali tem aquela necessidade de retribuir, de pagar com a mesma moeda, de dar o troco, E só que, se você nesse momento de raiva, de situação onde você recebeu uma transgressão, você tira o ar da raiva, você não causa, você não reage, você apenas suporta, esse fogo passa, essa raiva passa. Mas se você der um pouquinho de força, ela vai crescer e crescer e crescer, e o que era raiva vira ira, e o que era ira vira furor, e aí já vira coisas horrorosas, perigosas e com consequências muito desagradáveis, como um fogo mesmo, que acaba por consumir tudo aquilo que consegue alcançar. Então essa é a nossa reflexão no verso 11, sobre o que o Senhor tem a dizer para nós sobre suportar as ofensas, deixar passar as transgressões. O verso 12 diz assim, como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. E aí a gente tem alguns versos de referência, Provérbios capítulo 16, versos 14 e 15 fala que o furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. E no semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Ainda no livro de Provérbios, mas ali no capítulo 20, no verso 2, diz que como o rugido do leão é o terror do rei, e o que provoca a ira peca contra a sua própria alma. E no capítulo de Provérbios 28, versos 15, como um leão rugidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. E no livro de Oséias, no capítulo 14,
No verso 5 fala que eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. E assim como um conselho foi dado aos reis, né, para que percebam que é melhor, de uma forma a gente pode entender isso, que é melhor que os reis eles percebam o tamanho do furor da sua ira e das consequências dela. Então reprimam a ira, não deixando ela se enfurecer descontroladamente, né? Também se torna um aviso aos súditos para que eles não ofendam os seus governantes a ponto de que eles não fiquem tão furiosos a ponto de despedaçar todos eles como bestas selvagens, por exemplo, porque um líder na posição que eles tinham, por exemplo, no caso do rei, eles poderiam assim fazê-lo no momento de ira, de furor da ira, né? E assim também como nesse momento de ira, né, de fúria, todas essas coisas poderiam acontecer, assim também no favor, né? A alegria de um rei não pode ser como concebido de alguma outra forma que não mais benéfica, né, do que dizendo que enquanto a ira é como se fosse um rugido no leão, o favor é um orvalho sobre a grama, para a gente refletir realmente e considerar que alguém na posição colocada de liderança sobre outras pessoas, sobre um povo, sobre um governo, né? Alguém que está nessa posição e se coloca num comportamento de fúria descontrolada, ela não só suscita pânico, mas ela traz também consigo medo, terror, né? Mas enquanto se o seu comportamento, as suas atitudes e ao mesmo tempo quando a sua situação de alegria, essa alegria ela nutre, ela motiva, ela incentiva a sua liderança e os seus liderados. Acaba parecendo uma metáfora, né? E de certa forma mas num sentido prático, se a gente tem um líder que é descontrolado, seja em qual aspecto for da nossa vida, né? E esse descontrole, né? Esse desregulamento, se isso existir, né? Do comportamento, reflete no temperamento daqueles que são liderados, né? Acaba contaminando aqueles que são liderados, né? Então, se for uma liderança descontrolada, se for uma liderança passional, assim também vai ser o povo que está sobre aquela liderança e dificilmente aquele povo vai conseguir crescer de forma, por exemplo, sustentável, se fortalecer, porque é um estado de terror, de perigo, de violência, de instabilidade. Mas, se for uma liderança sadia, né? Se for uma liderança benevolente, assim também o povo o será e assim conseguirá prosperar, que é, né, o objetivo da maior parte das lideranças, né? Proteger e fazer as pessoas ao redor prosperar. No verso 13, diz assim: grande miséria para o pai, o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. No livro de Provérbios, capítulo 10, verso 1, já começa assim, né? Provérbios de Salomão. O filho alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Ainda em Provérbios, no Provérbios 15, verso 5, diz que o tolo despreza a instrução do seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. E ali, Provérbios capítulo 15, verso 20, o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. E Provérbios 21, verso 25, diz que o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. E Provérbios 19, 27 diz também: filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. E Provérbios 21, verso 9 diz que é melhor morar num canto de telhado do que ter uma companheira em casa ampla, uma mulher briguenta. E aí eu trago a seguinte reflexão de todos esses versos que a gente faz essas considerações agora, que são versos de referência desse versículo na palavra de Deus, né? A Bíblia fala desse contexto e desse comportamento, né, de mulher rinchosa, de mulher que se lamoria o tempo todo, de mulher que briga com todos o tempo todo, aquela mulher que é mais passional, que tá sempre à flor da pele, que é sempre agressiva, né, de alguma forma arredia, né, e aqui mais um exemplo de comparação, como a mulher que assim comporta fosse uma goteira, né? Existe até um ditado que diz que aquele que tem uma casa enfumaçada, um telhado caindo e uma esposa contenciosa
ele não tem necessidade de sair para a guerra, porque ele tem o suficiente dentro da sua própria casa. É um cenário que ninguém gostaria de viver e de conviver. Então, apesar de ser uma reflexão, de trazer uma reflexão para nós mulheres, por exemplo, no matrimônio, também fica o alerta de uma forma geral da necessidade não só nos casamentos, né, os homens e as mulheres que buscam o matrimônio, eles terem cuidado e oração na escolha da pessoa com quem eles vão ali enlaçar o matrimônio, mas de termos também o mesmo cuidado nos nossos relacionamentos pessoais, para que não sejamos nós. Porque identificar no outro é fácil, mas não sejamos nós também os rabugentos, os briguentos, os murmurantes, desanimando e incomodando e irritando todos que estão ao nosso redor. O verso 14, ele diz assim: a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Provérbios capítulo 18, verso 22 fala, né, que aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14, também fala: eis aqui, estou pronto pela terceira vez para ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E a reflexão que a gente pode ter desses versos lidos até aqui é que o Senhor, ele não vai dar de presente, né? Você ora e o Senhor vai dar de presente o marido, uma esposa, conforme a sua vontade. Eu, particularmente, não acredito na expressão, na alma gêmea evangélica. O Senhor, ele não vai falar que você está delimitado para aquele para o outro, enfim, essa história de metade da laranja. Eu não concordo com isso, mas eu particularmente concordo com a palavra de Deus, onde diz que homem e mulher que buscam a vontade do Senhor, que buscam ter intimidade com o Senhor, que buscam obedecer à palavra do Senhor, este homem e essa mulher, eles se tornam sintonias de um com Deus. Então, em oração, buscando no Senhor uma pessoa que tenha essa comunhão, aí sim, é identificada, é recebida, é percebido a esposa ou o esposo, o par ideal, conforme o nível de amor e obediência pela palavra do Senhor. Então aí sim a gente pode dizer que o homem ele é abençoado, por exemplo, com o favor do Senhor, por estar alinhado, assim como a serva prudente que tem se preparado no Senhor para realizar ali o matrimônio. Então, é uma junção de propósito, né? É uma junção de propósito no Senhor que traz essa sintonia, né? Alinhamento com a vontade de Deus. E aí sim, você destrói a teoria da alma gêmea evangélica, porque é necessário que estejamos um com o Senhor, para que assim nós tenhamos uma vida, por exemplo, a casa seja uma casa e os dois sejam uma só voz perante o Senhor, né? Como diz a palavra, né? A herança que o casal constrói, a terra, são oportunidades materiais, sim, que o Senhor abençoa, mas o provedor da oportunidade é o Senhor, e isso não pode ser esquecido. E o verso 15 diz assim: a preguiça faz cair em sono profundo e a alma enganadora padecerá de fome. Livro de Provérbios, capítulo 6, verso 9, fala: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Provérbios, capítulo 10, verso 4, o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. E Provérbios, capítulo 20, verso 13, diz: não ames o sono, para que não empobreças, abre os teus olhos e te fartarás de pão. E Provérbios 23, 21, capítulo 23, verso 21, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. E nesse verso, que basicamente é autoexplicativo, né, é o Senhor chamando para que a gente perceba que a necessidade do movimentar. Se você estiver parado, você não vai receber aquilo que você gostaria de alcançar, porque você não está em movimento em direção àquele objetivo que você tem. Na nossa vida material e na nossa vida espiritual, essa verdade, ela é absoluta. Se nós não estivermos em movimento, se nós não estivermos em constante aplicação e exercício da palavra, se nós não estivermos em constante disciplina e movimentação para alcançar os nossos objetivos materiais,
é praticamente impossível que a gente chegue a lugar algum, tanto material quanto espiritualmente. Espiritualmente não se constrói um relacionamento com o Senhor sem buscar a sua palavra, sem observar a sua vontade, sem ter um relacionamento de oração, sem ter jejum, santificação e consagração envolvido, sem crer no Senhor. Praticamente impossível. É impossível. Assim como na nossa vida material, dificilmente sem empenho, sem zelo, sem disciplina, né? Sem uma boa parte de sacrifício também, nós não alcançaremos as nossas metas e objetivos que temos traçados, né? Então, é um chamado do Senhor para que não fique acomodado, não se acomode na preguiça, porque a preguiça ela não tem pagamento algum a não ser o prejuízo. E aí, para esse verso, eu tenho a seguinte reflexão: o trabalho moderado ele aguça o espírito, ele te deixa afiado, ele te deixa desperto, ele te deixa até ligeiro de raciocínio, de vida e de entendimento com experiências. Mas a ociosidade, ela praticamente enferruja a pessoa e, consequentemente, leva à ruína. Esses foram os versos desta noite, essas foram as considerações desses versículos da Palavra de Deus. Eu espero que tenha sido uma bênção para você. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e, se Deus assim permitir, nós estaremos na próxima quinta-feira com a continuidade desses versos e dessas reflexões e de tudo aquilo que o Senhor gostaria que nós soubéssemos para que nós vivêssemos a nossa vida conforme Ele sonhou, Ele pensou, Ele desenhou e projetou, vivendo a nossa forma plena nele, confiando nele, aprendendo nele, entendendo nele, recebendo o apoio dele, recebendo instrução e direção dele e nos apoiando nele também, confiando nele. Eu agradeço uma vez mais a minha oportunidade até aqui e que Deus te abençoe.